Então, obrigado, Renata Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Uma porca aqui, Souza. Segura aí. Você já pegou uma porca, Souza, assim, pra fazer Já tentei. um churrasco, aquelas coisas lá que faz, não? O Já Veloso tentei. quer. Você que é porquinho, né, Veloso? Tem que apertar sempre Tem que apertar, tem que apertar. Tem que apertar sempre a porca, até com o Rosinei. É o seguinte, ó. Ontem, primeiro agradecer a audiência de todo mundo, de vocês todos, todo mundo que está no YouTube. Hoje a gente tem a presença do Léo aqui da ESPN, menino incrível, atleticano. Não precisa mostrar ele, não. Galo. Se ele quiser aqui... Galo. É galo É doido. galo. Aí é galo. Olha que ele viu o seio Aí é do galo. Rosinei. É galo doido aí. Galo doido. Aí é galo doido. O grande Léo, dos grandes comentaristas desse país e que veio tomar um café junto com a gente aqui na Band. Um beijo para todo mundo da ESPN. É assim, ó. Quando ontem, lembra ontem, que eu falei assim, olha, cuidado, hein? É porque quando a gente tem... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola da TV Bandeirante, apresentado pelo Craque Neto, que acabou hoje tecendo duras críticas contra o Memphis Depay. Para quem não tá entendendo, eu, a partir desse momento, vou reagir, vou repercutir todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando de um dos assuntos mais comentados na mídia, em todas as redes sociais, aí, quando se trata do esporte. Memphis Depay treinou com o Corinthians nessa pré-temporada durante esses 15 dias, na parte da manhã e na parte da tarde. Porém, na segunda-feira, Dorival Júnior encerrou essas atividades de parte da manhã a parte da tarde. E fez o seguinte, fez a seguinte coisa, deu folga para todo o elenco corintiano na terça-feira. Na quarta-feira, era data marcada para retornar todos os jogadores para fazer apenas um treino. Aquela pré-temporada acabou, que era um treino de manhã, um treino à tarde. E aí na quarta-feira todos os jogadores retornaram, mas o Memphis Depay não compareceu ao CT e não deu explicação, os motivos ou as razões pelas quais ele não compareceu ao CT. Então já foi suficiente para a internet pegar fogo, muita gente acabou aí falando o assunto, né? Um dos assuntos mais comentados, como eu disse para vocês. E aí, hoje, às 9h20 da manhã, o Memphis Depay chegou ao CT para treinar. Mas antes de treinar, Memphis reuniu com a diretoria do Corinthians, na pessoa do presidente Osmar Stabile, e com o diretor executivo Fabinho Soldado, para explicar o que aconteceu. Um fato pessoal do Memphis Depay. Depois, o Memphis foi até o gramado, chamou os jogadores, fizeram uma pequena reunião, pediu desculpa para o elenco. E na seguinte etapa, a diretoria do Corinthians acabou soltando uma nota dizendo que havia multado o Memphis Depay por não ter comparecido aos treinos sem justificativa. Aí o Craque Neto falou várias coisas, dentre elas ele apareceu pistola com a atitude do Memphis e disse o seguinte, como ele foi jogador, Souza foi jogador, Veloso jogador, falou assim, ó, isso é mentira, o Corinthians não vai multar o Memphis Depay, isso é uma nota para a imprensa, essas coisas do gênero, mas o Corinthians não vai multar. Por que eu tô falando isso? Vamos chegar onde a gente precisa. Hoje, a nova diretoria do Corinthians não morre de amor para o Memphis Depay e nem o Memphis Depay pela nova diretoria do Corinthians. Lembrando que quem contratou o Memphis Depay foi o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, e na época o presidente Augusto Melo. Augusto foi afastado da presidência e Osmar Stabile assumiu interinamente. E aí, o Corinthians atrasando salário, o Corinthians acabou atrasando direito de imagem, o Corinthians acabou atrasando luvas, o Corinthians demorou para pagar a empresa do Memphis de segurança. Então, há uma irritação do Memphis com tudo que está acontecendo. E o Memphis, sabendo que a diretoria nova não morre de amor por ele também não está muito se ligando, não. Então, onde o Craque Neto ficou muito bravo, porque o Memphis, ele tem que ter uma atitude de profissional.
todo mundo que trabalha tem a obrigação de ir trabalhar. Seja ele o jogador, o porteiro, o chaveiro, o marceneiro, né, o jardineiro, não importa. E se faltar, precisa ter uma justificativa, por exemplo, um atestado médico. Mas eu já ouvi na internet muita gente comentando, olha, o Memphis está demonstrando nitidamente que não está mais satisfeito no Corinthians. E nessa parada para o Super Mundial, onde os jogadores viajaram, o Memphis viajou, segundo informações, o Besiktas da Turquia está interessado no Memphis. Porém, a janela se abriu hoje, dia 10 de julho, e vai até 2 de setembro. Ou seja, são 54 dias de janela aberta que o Memphis provavelmente deve sair do Corinthians. O Memphis está insatisfeito. Por quê? O Corinthians estava devendo o Memphis em torno de 6 milhões de reais. O que o Memphis fez? Juntamente com seus advogados, acabou notificando o Corinthians extrajudicialmente para receber essa grana. E aí, o Corinthians chegou no Memphis e pagou em torno aí de 1.500.000, 1.700.000 aí de direito de imagem. Mas não pagou a premiação do Campeonato Paulista, que gira em torno aí só para o Memphis 4.700.000. Lembrando que a premiação do Campeonato Paulista são 5 milhões. Então o Memphis vai levar o dinheiro praticamente todo, porque o dele é livre de impostos. E recentemente, a empresa que o Memphis tem, que é de segurança, o Corinthians paga para ela em torno de 326 mil reais por mês. E essa data venceu dia 30 de junho. E o Corinthians foi pagar ontem para o Memphis. Foi pagar atrasado para o Memphis. Então, o Memphis, assim, jogador é como diz o Vampiro, o clube não paga, o jogador também finge que joga. E o Memphis Depay já não tem jogado nada faz algum tempo. O custo-benefício do Memphis no Corinthians hoje, ele é muito ruim pro Corinthians. É um cara que ganha por participação em gols. Ganha com a empresa de segurança. Ele é atacante, tá? Lembrando que ele é atacante. O Memphis Depay mora num hotel luxuoso, tá entre os 20 melhores do mundo. O Corinthians paga 279 mil reais para o Memphis por mês. Por mês. Com direito a 2 seguranças, com direito a uma cozinheira particular e com direito também a carro blindado. Ou seja, o Corinthians gasta com o Memphis para a moradia dele em torno aí de 9 mil reais por dia. Um absurdo. Mas o que acontece? O erro está no Corinthians. Após você fazer um contrato caótico, como a diretoria do Corinthians fez, o jogador tem o direito de receber aquilo que foi combinado. Como o Corinthians não está pagando, tem coisas atrasadas, o que o Memphis faz? Tá tirando o pé. O Memphis, ele foi importante na conquista do Paulista? Até acho que foi, né? Não foi a sensação do campeonato? Não. O Memphis foi importante para o Corinthians não cair no Brasileirão 2024? Foi. Mas o Memphis também deixou muito a desejar quando o Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores. Da pré-Libertadores, não conseguiu ir para um grupo de fase. O Corinthians foi eliminado também na Sul-Americana, onde o Corinthians não conseguiu se classificar. Então, para mim, o custo-benefício com o Memphis tá muito caro. O Memphis teria que dar mais retorno. Eu acho que o Corinthians deveria deixar o Memphis sair. O Corinthians contrataria um outro jogador que pagasse menos por mês e que desse mais resultados, se falando de futebol, né? O Memphis, todo mundo sabe que ele não tem nenhuma relação emocional com o Corinthians. Ele é apenas profissional, holandês, né? Que veio pro Brasil jogar bola e acabou. Não são como outros jogadores que dá vida pelo clube, no sentido de que ele é um corintiano fanático, por exemplo, o Craque Neto, corintiano fanático, o Casagrande, corintiano fanático, Vladimir, corintiano fanático, Paulo César, corintiano fanático, Marcelinho, corintiano fanático, né? Então tem vários ex-jogadores que são corintiano fanático e toda a vida foram. Não é o caso do Memphis, mas ele teria que vir aqui para jogar bola. E aí o Corinthians tá dando motivo pro Memphis faltar, porque o Corinthians não tá pagando jogador. Isso não pode acontecer.
O que não pode acontecer é o que o Corinthians já fez no passado, que é fazer um contrato caótico, um contrato cheio de modomia, cheio de benefícios, né? Nem o Pelé teve um contrato desse, nem o Maradona, nem o Ronaldinho Gaúcho, nem o Ronaldo Fenômeno, nem o Cristiano Ronaldo, ninguém. E o Memphis tá tendo esse contrato. Então, erro do Corinthians, erro gravíssimo, e tá certo o craque Neto aí detonar o Memphis Depay, e o Neto sabe que ele tem uma personalidade forte, tem um entendimento, né, apurado, e ele falou assim, você não é ídolo do Corinthians. O craque Neto já falou inúmeras vezes que o Memphis não é ídolo do Corinthians, principalmente o que tem feito agora. Ele está fechando as suas portas do Corinthians, ele está se queimando do Corinthians, né? E da agora pra frente, anota aí que eu tô te dizendo, da agora pra frente, o Memphis passará a ser muito mais cobrado do Corinthians devido a essas coisas que ele tem feito e tem saído para a imprensa. Então o torcedor sabe de tudo que está acontecendo, o torcedor não tá iludido. Então o Memphis, o dia que ele fizer um jogo mal, a torcida vai pegar no pé, vai cobrar, e com toda a razão do mundo, porque o cara ganha uma nota violenta, mas não joga pelo que ganha. Existe um versículo bíblico que diz, quanto mais é dado, é cobrado. Ou seja, quanto mais o Memphis ganha, a gente tem que cobrar ele. A gente vai cobrar um garoto da base, tá começando, inexperiente. O Memphis não, o Memphis é um cara que tem uma experiência de longa data, né? Já serviu inúmeras vezes na seleção holandesa, né? Passou por vários clubes. Agora eu te falo, sabe por que o Memphis tá no Corinthians até hoje? Pra você que acha que o Memphis é corintiano, não é não, tá? Sabe que o Memphis tá no Corinthians até hoje? Vou te explicar. O Memphis estava sem mercado lá fora. Por quê? Você acha, qual clube no mundo que pagaria por mês que o Corinthians paga? Qual clube no mundo que ia desembolsar 6 milhões de reais por mês para o Memphis? Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Barcelona, PSG. Falei clubes que têm condições de pagar. Só que eles não pagarão. Sabe por quê? Porque o Memphis já tem mais de 30 anos e é um jogador que está chegando pro final da carreira. Porque o Memphis, na verdade, o objetivo dele não era vir pro Corinthians. O objetivo do Memphis era ir para o Flamengo. Acontece que quando o Flamengo viu o contrato e viu as pedidas de mordomia do Memphis, a diretoria do Flamengo voou fora. Saiu fora. E o Corinthians que entrou nessa bomba. Agora o Corinthians não tem fluxo de caixa, não tem dinheiro para honrar os compromissos todo mês, vai ficar pagando o Memphis atrasado, porque o salário agora já pagou atrasado. O salário do Corinthians era dia 5. O Corinthians pagou o salário dia 6. Então o Corinthians acabou atrasando o salário dos jogadores e dos funcionários. E qualquer atraso que houver, como o Corinthians está devendo ainda o Paulistão para o Memphis vai fazer isso, não vai treinar. E se for, vai treinar com displicência, e se for jogar, não vai dar seu sangue. Vocês entenderam ou não a gravidade da situação do Corinthians? O Corinthians hoje é um clube que deve 2,5 bilhões. Não poderia ter um jogador ganhando 6 milhões por mês. Com os gatilhos do contrato, ele chega a 6 milhões por mês. Uma premiação do Paulista, o que o Corinthians ganhou, o Memphis vai receber. É por isso que o time passa ano após ano, lá vai só se afundando na dívida. São péssimos negócios que as diretorias têm feito. Corinthians, dos últimos 50 anos pra cá, tem uma diretoria que presta um desserviço ao Corinthians. E depois, todo mundo que sai, vai para suas respectivas mansões, ficarem de boa, tranquilo, curtindo, e o clube fica onerado com dívidas bilionárias como o Corinthians hoje. Corinthians hoje, na minha modesta opinião, o Corinthians hoje tem uma dívida impagável. Né? Só com o Augusto Melo, que ficou 1 ano e 5 meses, a dívida do Corinthians cresceu em 829 milhões. Cara, como pode um clube da grandeza, do tamanho, né, que tem 38 milhões de torcedor que está lutando para pagar o estádio, que comparece em todos os jogos em lotação máxima, mais de 40 mil torcedores da Neoquímica Arena, que consome os produtos do clube,
tá devendo 2,5 bilhão, não adianta entrar dinheiro. O dinheiro é mal administrado. Dinheiro entra todo dia e toda hora. Mas a administração dessa gestão pífia do Corinthians, essa gestão caótica do Corinthians, essa gestão que Augusto tanto falava que seria profissional, e é uma gestão amadora, com Augusto ou sem Augusto, porque Augusto pode retornar dia 9 de agosto, onde acontece aí a Assembleia Geral do Sócio para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzi-lo ao cargo. Então, Corinthians, infelizmente, o que tem feito na diretoria tem afetado diretamente ao campo, porque os jogadores que lá estão ficam na cabeça. Será que eu vou receber esse mês? Será que o Corinthians vai ter dinheiro para pagar pra gente? Então, assim, isso acaba aí afetando o rendimento dos atletas dentro de campo. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa atitude irresponsável, impensada do Memphis Depay? Faltaram o treino sem justificar para a diretoria. Qual que é a sua opinião? O Memphis está cavando a sua saída do Corinthians? O Corinthians está devendo o Memphis. E se não acertar o quanto antes possível, o Memphis vai continuar dando essas bancadas? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdos novos e vocês receberão todas as novidades de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.